Olá, todos falam e todos comentam sobre a pobre educação brasileira. Quantas escolas caindo aos pedaços, né? Mas existem algumas regiões que são diferentes, como, por exemplo, Alphaville, Aldeia da Serra e Granja Viana. Aqui em Alphaville, por exemplo, faz muito sucesso a escola Maple Bear, uma escola de inglês de referência. Eles usam uma metodologia do Canadá, que tem a melhor educação do planeta. Para isso, nós convidamos o André Quintela, que é CEO da Maple Bear para a América Latina. Não perca, volto já. Olá, como eu disse no início, tenho um grande prazer de receber aqui nos nossos estúdios André Quintela, que é CEO da Maple Bear para a Latinoamérica, não é isso? Exatamente. Puxa vida, que desafio, hein? Prazeroso, eu gosto bastante. Obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Eu sempre tive curiosidade para aprender um pouquinho de franquias. Legal. Né? Que bom que você está. Vou mais perguntar do que outra coisa. A curiosidade mesmo, acredito que toda a nossa audiência também sempre, às vezes, participa de uma franquia, nem sabe que é uma franquia, mas a Maple Bear tem feito um trabalho absolutamente diferenciado no Brasil todo. Mas vocês têm um projeto, ou um ideal, ou um exemplo no Canadá. O Canadá é referência no ensino, não é isso? Exatamente. O produto ou o serviço de vocês tem essa característica de ir buscar quem sabe fazer. Me conta um pouquinho dessa história, como é que vocês aprimoraram tanto esses cursos a ponto de pegar uma referência como os canadenses lá? Legal, muito bacana. Acho que tem uma soma de dois ingredientes super legais, né, para poder trazer para o Brasil, que é a educação canadense, que hoje é uma educação de primeira linha, no PISA, que é uma forma de você mensurar os principais resultados de eficácia em resultados. É o né, PISA que é o PISA, globalmente falando. Então, dos países de língua inglesa, que são falantes de língua inglesa, o Canadá é o primeiro lugar. E aí, baseado nisso, né, há muitos anos atrás, né, a Maple Bear surgiu, né, e aqui no Brasil há mais de 15 anos. Então, acho que esse é o principal ingrediente, né, os princípios canadenses, baseado em uma metodologia que funciona e traz resultado. E aí o match perfeito que a gente fala é com esse, né, formato de franquias, né, no qual você traz pessoas renomadas do mercado de educação para poder criar esse modelo em diferentes escolas ao longo do Brasil e também no mundo inteiro. Mas é um trabalho duro, né? Quer Claro. dizer, não adianta buscar referência lá de ensino. É passar por teu plano de negócios e buscar os parceiros corretos para que entendam também que isso é importante. E até quem não entender que vai aprender para continuar fazendo o que vocês fazem. Mas é uma coisa que não é para amador. Não é trivial e não é para amador. Não. Acho que tem alguns ingredientes aqui, alguns princípios, né, que a gente tenta trazer realmente na essência para poder mostrar, né, que é possível. Acho que o primeiro deles é o que a gente falou, a educação. Acho que a gente tendo isso como missão, a gente consegue de fato trazer algo que tem propósito. Segundo, é algo que funcione. Então, na hora que você traz os princípios canadenses conectado a um bilinguismo de verdade para o Brasil e mostra para as famílias brasileiras que é possível, sim, você, por meio de uma imersão, você ter o seu filho, né, falando um segundo idioma, mas muito mais do que isso, ele aprendendo, né, em uma educação de qualidade, você traz algo que faz muito sentido. O terceiro é fazer sentido no mercado. O Brasil hoje ele tem apenas 5% da população, por exemplo, que tem acesso à fala de inglês, por exemplo, né, em proficiência correta, mas muito mais do que isso, a qualidade do ensino, né, que abre portas para o mundo, né, que vão te abrir portas para qualquer país ou para qualquer universidade, ela é muito pequena. Então, na hora que você traz isso, você de fato consegue trazer uma perspectiva educacional de um nível superior àquilo que normalmente a gente consegue enxergar, né, no Brasil em qualquer tipo de escola. E aí, logicamente, aqui tem uma oportunidade muito grande que a educação privada, ela cobre pela deficiência, infelizmente, talvez, da gente não conseguir cobrir, né, com tanta qualidade com a educação pública. E, por fim, um modelo, né, de negócio.
A gente escolheu, né, como companhia, fazer um modelo por meio de pessoas que têm o perfil correto, em praças que fazem sentido, de acordo com a qualidade daquilo que a gente quer entregar lá, e com um modelo processualizado e manualizado, que tem um business plan, né, um modelo de negócio super bem conectado, denso, que tem retorno de investimento também. E aí nós, né, como franqueadores, né, que a gente se chama, a gente acompanha, né, esse nosso franqueado ao longo da vida dele inteira. Mas vocês vão buscar o perfil adequado para administrar uma de suas franquias, né? Com toda certeza. Né? E a praça também, né? Como aqui em Alphaville, vocês são gigantes aqui em Alphaville, né? Você escolhe a praça e a pessoa correta só pode dar certo. Perfeito, exato. É mais ou menos essa receita. Não é trivial, não é simples assim. Como é que vocês escolhem a pessoa correta para esse desafio? Porque a pessoa vem, primeiro vem porque é um bom negócio. Sim. Às vezes não é nem do ramo, mas quer abrir um negócio porque ouviu falar que é bom negócio. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Como é que vocês convencem e escolhem as pessoas corretas para administrar cada ponto da escola de vocês? Tem uma analogia que eu sempre uso, né, que até é das Forças Armadas Americanas, né, que entre o mapa e o território, né, sempre aquilo que está escrito é muito legal, você consegue ver todos os princípios, mas na hora do dia a dia que você realmente vê a realidade, né? A gente tem tudo que tem no mapa. Então, a gente tem todos os processos, o perfil correto, qual deveria ser o perfil, se é de negócio, se é a pessoa que é educadora, qual é a praça, de acordo com a classe social, tudo isso a gente tem. Isso é prateleira. Mas o que funciona realmente é você ir nas praças e entender quem são realmente os educadores apaixonados que sabem fazer uma educação de qualidade e sustentável de longo prazo, que é o caso do Alphaville. Aqui, há mais de 40 anos, a gente tem, né, uma escola aqui, que é o Fernando Gaivota, que vem fazendo uma educação de altíssima qualidade. E aí encontrou a Maple Bear, né, há mais de 15 anos atrás, e foi a primeira escola Maple Bear no Brasil. E aí não tem como dar errado, né? Então você junta, né, um conceito profissionalizado, que tem todos esses manuais, toda essa questão de uma multinacional que pode trazer, né, por exemplo, e aí com uma pessoa que sabe fazer isso no dia a dia. E nada melhor do que essa escola para saber o que é melhor na realidade do Alphaville. E a gente consegue juntar forças e fazer isso da melhor forma. E do lado do estudante? Porque está cheio de escolinha de inglês por aí. Isso. O meu neto frequenta igrejas que com 2 dias de idade, a minha filha já colocou ele no inglês. Eu vi que muitas ensinam e muitas também não ensinam. Né? Sob o ponto de vista dos pais, como é que vocês têm convencido, e eu sei que têm convencido porque é um sucesso, os pais optaram pela Apple Bear, que é a escola correta, a médio ou longo prazo, para os seus filhos cada vez serem mais proficientes na língua? Legal. Aqui eu te respondo até com duas visões, né? Como pai também, né? Então, eu escolhi a Maple Bear como pai antes de ser o gestor da Maple Bear. Até um fato super engraçado que eu sempre gosto de explicar, né? E aí, o que a gente tenta fazer o tempo inteiro, né? Eu acho que a educação ela é uma escolha. Acho que é a primeira coisa que a gente sempre fala. Você tem diferentes tipos de educação. Você tem educação pública, educação privada, educação que te dá um viés no qual, por exemplo, você vai entrar num vestibular brasileiro ou que te abre portas para uma educação fora do Brasil. O que a Maple Bear faz, ela tenta, baseado nos princípios da educação canadense, desde a educação infantil, na educação infantil, uma imersão em 100% de inglês para alfabetizar uma criança em 2 idiomas e, a partir disso, ela começar a destravar todo o aspecto daquilo que está na mente e, logicamente, na parte de behavior, né, de comportamento dessa criança. E quando você vai numa sala de aula Maple Bear, por exemplo, e aí tudo isso aqui é o processo de convencimento aos pais, porque a gente faz todo esse guia, né, de narrativa e também de mostrar a nossa escola, você consegue perceber que dentro de uma sala você já trabalha nos Learning Centers, que a gente fala, todas as habilidades que vão ser cobradas, por exemplo, agora no século XXI, de colaboração, de pensamento crítico, de tudo isso que a gente vem falando nos dias de hoje. E aí, por fim, você consegue mostrar para esses pais e, logicamente, para os adolescentes que, na verdade, o que a Maple Bear quer fazer, baseado na essência e na construção progressiva, prepará-los para fazer uma escolha, que é muito diferente do que só simplesmente falar assim, eu vou passar em um vestibular em primeiro lugar. Não. A nossa missão é entregar uma educação sustentável de longo prazo e que a criança, o adolescente, junto com o pai, pode olhar e falar assim, ok, eu vou fazer uma escolha de vida, eu estou preparado para um mundo que está constantemente mudando.
Ou seja, os pais têm certeza que lá vai aprender e é o que tem acontecido. Qual você diria que é o grande diferencial entre vocês e as escolas tradicionais? É esse processo mesmo? Eu te diria que é isso, assim, isso, todo esse ponto que eu falei, e acho que a gente tem alguns indicadores que nos colocam, né, como, de fato, mostrando que funciona, né? Então, a gente tem, por exemplo, os nossos índices de manutenção de alunos passam de 95%, Puxa vida, beleza. 80% dos nossos alunos vêm por meio de indicação, né? Então acho que é um outro dado super interessante também que a gente tem. Quando a gente pega um comparativo do Enem, né, que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, os nossos alunos numa prova de redação, por exemplo, tem 100 pontos acima de uma média nacional. E tudo isso tem a ver com esse processo inteiro que eu te disse, né? Que ele é preparado desde o momento que ele entra na escola. Então, a gente não gosta e não faz de jeito nenhum, talvez uma forma de narrativa comercial somente para o pai ou para o aluno. Não faz o menor sentido para a gente. Não faz sentido. A gente explica que no momento que eu acolho, a gente quer realmente guiá-los e mentorá-los para eles conseguirem fazer as escolhas dele de mundo. Isso é muito mais forte do que só simplesmente eu me preparar para um vestibular, eu me preparar para um mercado de trabalho. A gente quer criar uma forma de prepará-los para ser humano. Então é diferente do que somente uma educação. E os pais claramente percebem isso, não sei, logo no início, né? Vocês acham que os pais, depois de quanto tempo percebem? Não, eu escolhi, felizmente, a escola correta? É uma pergunta, uma provocação super interessante, porque não é simples. Infelizmente, a educação do Brasil ela é muito tradicionalista. Então, ela tem um viés muito claro em relação a você, de fato, olhar para uma parte que é basicamente comercial, de dinheiro, né, daquilo que você, de fato, está disposto a apostar, né, porque a maioria dos pais entendem isso como uma aposta. A gente estava até comentando, vindo para cá, o quanto que, de fato, esse mercado é nichado, né? Mas o que a gente procura mostrar desde o início é realmente os ganhos e as vantagens que você vai tendo desde o processo inicial. E eu te diria que é instantâneo, assim, a partir do momento que você entra numa escola Maple Bear e você vê isso funcionando, que a gente fala que é a prova social, são os alunos realmente se comportando diferente. Então, desde, por exemplo, na hora que você entra numa escola Maple Bear, numa educação infantil, de repente você vê uma linha de alunos passando calados, por exemplo. Eles falam assim, esse negócio deve ter alguma coisa errada. Na verdade, não. Tudo isso é o line-up que a gente fala e o negócio é muito guiado, baseado nos princípios da metodologia. Quer dizer, para essas crianças, a gente vai em escola, é uma bagunça. É natural da criançada, da molecada, fazer aquela bagunça, jogar futebol no intervalo, gritaria, etc. Vocês têm uma metodologia onde os próprios alunos entendem, sem forçar a barra, nada, que essa é a postura correta de um aluno que quer ser um cidadão do mundo, né? Falando bem o inglês. Né? Exatamente. É por aí. E eles estão nessa, eles ficam... É impressionante, né? Exatamente. A gente dá 3 exemplos. Quando um pai vê um negócio desse, o que ele acha? Ele pega um moleque que é endiabrado em outra escola, vai para lá, ele se torna começa a ser visto como um cidadão, né? Do bem. É isso, é o cidadão do bem. Então, eu te dar 3 exemplos. Educação infantil. A gente tem um ponto que é falado, e é feito, na verdade, nas escolas, nas salas de aulas, que é determinar um helper, que é o aluno que vai ser o helper do professor, por exemplo. E isso aqui tem a ver com o trabalho colaborativo, de você conseguir entender a missão de você, de fato, ter uma responsabilidade. Começando na educação infantil. Quer dizer, o professor escolhe entre eles um helper que vai ajudá-lo a... É um giro que você faz, né, junto com os alunos, e isso faz com que ele, né, junto com toda... E, logicamente, aqui tem um poder de liderança, de você influenciar, né, e assim por diante. Quando você vai, por exemplo, para uma educação, né, que aí a gente está falando já no Elementary Middle Years, né, que é Fundamental 1 e 2, você já tem outros elementos que são trazidos, que são discussões aprofundadas de temas, mas que são baseados em pensamento crítico e opinião, e num fator que a gente faz que é o seguinte: eu não quero interpretar somente a sua posição, a sua opinião, eu quero entender o porquê. E tá tudo bem se a gente discordar, desde que a gente aprenda juntos que existem mais do que um caminho para talvez a mesma solução. E é totalmente verdade, porque o mundo o tempo inteiro muda, a gente tem que se adaptar.
E quando a gente vai para um high school, né, um ensino médio, aí as coisas elas se escancaram completamente. Porque a gente brinca que na Maple Bell, eu falo isso muito nas minhas palestras, né, em diferentes momentos, que a gente cria realmente verdadeiros monstrinhos para o mundo, porque o poder de questionamento de um aluno é muito maior, porque ele tem repertório. E aí se a gente olha, por exemplo, o mundo de hoje com esse negócio de inteligência artificial, e todo mundo falando, nossa, a gente vai acabar com os empregos, a gente não vai ter mais como sobreviver nesse mundo. Na verdade, a gente pensa ao contrário na Maple Bear. As pessoas estiverem melhores preparadas com o repertório e com o poder de síntese, de fazer as perguntas, os questionamentos corretos, vão dominar o mundo, porque vão saber, por meio da inteligência artificial, por exemplo, fazer as perguntas para guiar as soluções. Ou seja, não é só uma escola de inglês. Não é. É uma escola de educação básica completa. Né? Básica completa. Exatamente. Que uma das coisas é você conseguir sair de lá alfabetizado e completamente fluente em 2 idiomas. E olha, né? Que tanto o português olhando o mercado como a gente olha, né? Qual é o diferencial dessas crianças que estão se tornando cidadãos com esse vocabulário em inglês, né? Que, além do português, como sai no mercado muito mais preparado. Exatamente. André Quintela, os nossos primeiros 15 minutos já se esgotaram. Eu queria conversar com você mais nos próximos 15, inclusive um comercial que vocês fizeram muito bacana, que eu já vi. Eu queria mostrar para os nossos telespectadores aqui, tá bom? Então acompanhe no segundo bloco André Quintela, CEO da Maple Bear, que está dando um show de entrevista aqui no nosso Propaganda e Negócios. Até já. Segundo bloco da ótima entrevista com André Quintela, que é o CEO da Maple Bear Latinoamérica. André, a gente está falando de metodologia, né? Você tem que passar isso para o público também, né? Claro. E eu vi um comercial, é duro passar tudo o que você está me dizendo no comercial, mas tem a cara, bem cara de escola, assim, vamos dar uma olhadinha só para a gente ver. Claro. Uma propaganda muito legal que vocês fizeram, vamos lá? Vamos lá. Vamos ver então. Aprender é vivenciar as coisas pela primeira vez. Da primeira atividade lúdica, à primeira medalha em matemática. Great job! Da primeira descoberta, à primeira invenção. Aprender é se interessar pelo mundo e experimentar. Da primeira leitura compartilhada, à primeira noite de autógrafos. Da primeira canção em inglês, ao primeiro ano de faculdade. So excited! Aprender a estudar na Maple Bear e se preparar para todas as primeiras vezes que estão por vir. Maple Bear, ensino bilíngue e duplo diploma para seu filho escolher as melhores universidades no Brasil ou no exterior. Maple Bear, aprendizado para toda a vida. É bem alegre, bem atinge as crianças também, né? Eu acho que é uma coisa, os pais também ficam fanáticos por isso. Me fala um pouquinho da High School, que é uma novidade, né? Exatamente. A High School, vocês querem realizar, já estão fazendo alguma coisa, né? Me fala um pouquinho o que é isso e o que vai acontecer. Legal. Como a Maple Bear, igual a gente já comentou um pouquinho, ela é uma escola de educação básica completa, desde a educação infantil até o ensino médio, que é o High School. E o que a gente quer, né, e vem fazendo, né, para dar essa percepção, mas não só a percepção, mas a real tangibilização do que o pai e o aluno podem confiar na Maple Bear para começar na educação infantil, poder finalizar no High School e poder escolher o lugar que ele quiser, né, no Brasil ou fora daqui. Com tudo isso, estrategicamente entendendo, né, que é super importante e sabendo que o pai, normalmente, ele gosta de um ambiente seguro e que fique por muito tempo. Por quê? Todo pai quer isso. Todo pai quer isso, e principalmente pelas relações humanas, né? De você querer que o teu filho ele consiga construir uma relação humana com os amigos e que isso persevere, né? E fique por muito tempo.
A gente entendeu que esse high school ele tem que realmente ser algo super estratégico, né, para a gente como negócio, mas mais do que isso, né, ele precisa de fato mostrar para o aluno e para o pai que ele vai conseguir entregar aquilo que ele busca. Fazendo isso, o que a gente fez? A gente criou um high school que ele, mais do que simplesmente, né, ele vai estar sendo preparado para um vestibular brasileiro ou para um Enem, né, que é aquilo que é cobrado no Brasil, ou para ele fazer um application fora em qualquer universidade do mundo. Ele volta na essência da metodologia e conecta absolutamente toda a educação infantil, toda a questão do elementary e middle years, e ele mostra para o pai, né, e para o aluno tudo aquilo que ele pode, né, fazer baseado em tudo que ele aprendeu desde dessa essência toda, que é um espiral de aprendizado, e a partir disso ele consegue ter um acervo de opções na mão dele para ele poder, de fato, conseguir entrar no ensino médio, né, no ano 1, 2 e 3, e basicamente chancelar, né, aquilo que é o conhecimento dele para ele poder fazer a escolha dele. E aí, se ele quiser passar no vestibular local, é possível. Se ele quiser passar no vestibular nacional, por exemplo, normalmente os mais competitivos, igual uma USP, Unicamp, também é possível. É de alta performance. E além disso, ele falou assim, não, eu quero fazer um application para uma universidade fora do Brasil, não tem nenhum problema. A gente tem um counselor interno que vai pegar na mão dele e vai ajudá-lo a fazer... É um belo diferencial. Exato, mas no final do dia, né, que a gente sempre brinca de forma muito séria, o aluno que forma na Maple Bear, ele está formando em duas escolas, uma escola brasileira e uma canadense, porque a gente tem o Dual Certification. Qual que é? Esse é um dos grandes diferenciais, né? A gente foi no governo canadense diretamente, fez uma parceria com uma província canadense, no qual a gente pegou o currículo canadense com o da Maple Bear e fez um currículo que a gente chama de blended. E o que quer dizer isso? A gente pega e consegue trazer a acreditação por meio, que é um processo normal, que para poder se adentrar em universidades fora, para matérias inclusive em português, por conta dessa parceria. Então, é um diferencial enorme. E, além disso, lógico, com diversas portas automaticamente abertas. E aí, vindo aqui para o Alphaville, essa é uma grande novidade. Então, a gente tem esse lançamento no Brasil, né, com todo esse processo de Dual Certification, e podendo sim ser alta performance para o vestibular brasileiro, mas abrindo portas para o mundo. E a gente lança agora, né, oficialmente, esse high school aqui na unidade do Alphaville, e tenho certeza que vai ser um sucesso enorme. E sempre na língua inglesa, todas as aulas, tudo. Como é que você faz com um aluno que vem de outra escola, que não tem a fluência em inglês, quer entrar na metade do caminho? Como é que funciona isso? Primeiro, não é 100% inglês, porque a regulação não permite, né? Então, a gente tem parte que é inglês, para manter toda essa essência e tudo mais, e parte que é em português, igual o currículo exige, né? Que é a base curricular. Essa é a regra. Essa é a regra. É uma regra regulamentar mesmo, né? De regulação do Brasil. Mas é possível também você receber alunos de fora, não tem nenhum problema nisso, desde que passe num processo, né, que a gente faz de assessment, de entendimento de fato dessa proficiência em relação a tudo isso, para ele poder ingressar. Agora, o que a gente fala, né, tem todo esse processo que foi aprendido, né, e foi vivenciado, né, desde da educação infantil, por exemplo, que é algo que a gente precisa fazer a conexão correta. Mas a partir do momento que você tem o correto aluno, com o mindset, que tem essa proficiência e assim por diante, é algo que é super possível de ser feito. E a gente tem aceitado e tem dado muito certo também. Você vê alguma dificuldade nesses que vêm de fora, assim, para entrar nessa proficiência em relação aos outros alunos? Porque sempre tem aqueles que estão, desde o início, estão mais adiantados, né? Você, falando inglês melhor, tal, acompanhando as aulas com outro padrão de ensino. Qual é a maior dificuldade desses que vêm para lá? Alguns devem ser super preparados, outros nem tanto. Como é que vocês cuidam disso? Já que é um aluno a mais que foi procurar vocês, está interessado, mas precisa de um pouco de ajuda. Como é que acontece? O que é que acontece isso com vocês? A minha visão, as duas principais dificuldades é sim a proficiência e é sim a forma de ensino da Maple Bear, que ela é completamente diferente de um ensino conteudista. Então é um ensino que de fato é baseado em projetos, em experimentação, discussão, troca de ideias, interpretação, perguntas, questionamentos e assim por diante. São as duas principais dificuldades que a gente tem, só que são itens, né, que você consegue de fato endereçar
com um plano específico para esse aluno, até porque dentro do high school a gente tem um negócio que é um sistema, né, hoje, que é um mapa personalizado que você traz um plano individual para esse aluno. E aí você consegue mentorá-lo e criar um plano específico para ele, paralelamente àquilo que está acontecendo com o coletivo, que é com a turma. Então é super possível fazer, mas claramente você precisa ter uma atenção para esse aluno que vem de fora. Normalmente a maioria dos alunos que entram no high school, né, que não estiveram na Maple Bear nos últimos anos, normalmente ou vem de uma escola internacional, ou vem de uma outra escola que também tem, né, uma metodologia que de fato proporciona esse tipo de situação para ele. E nessa metodologia, qual é o papel do MEC? Eles têm... Porque MEC, eu sou do conselho da ESPM, né? A faculdade já há mais de 25 anos. Quando eles lá enfrentam o MEC, tem sempre algumas grandes conversas diferentes do que todo mundo pensa. Como é que eles tratam uma metodologia diferente da nossa, com vocês lá? Como é que é a relação? Assim, falar de ensino médio, MEC e tal, a gente ficaria aqui uma semana, né, para falar e tal. Mas, basicamente, tem dois instrumentos que a gente precisa seguir, né? Isso é regulatório. Tem a base curricular comum, no qual, de fato, tem todas as diretrizes. Tem a regulação também do bilinguismo, né? No qual a gente, de fato, precisa cumprir vários processos, não só em relação ao ensino médio. E a relação, basicamente, é essa, né? De fato, você seguir aquilo que são as regras e que, particularmente, com o novo ensino médio, da forma como foi formatado, e não as novas discussões que estão acontecendo agora, né, que tivemos há 2, 3 semanas aí várias novidades, eu particularmente entendo que o Brasil está indo num caminho bem legal, né, de fato trazer aquilo que já existe há mais de 15 anos, por exemplo, em Estados Unidos e Canadá, que é de fato você conseguir trazer a essência de personalização. Isso, né? De onde vem já dá para ver que é melhor que o nosso ensino. Baseado em resultado, né? Do PISA, por exemplo. Né? Exato. Como é que é o que vocês chamam de dual diploma, né? Que ele tem a oportunidade de tirar o diploma no Brasil e o canadense. Isso. Como é que funciona isso? Que é também, eu imagino quando um aluno desse sai para o mercado já sai empregado, né? Como é que funciona? Perfeito. Acho que tem uma parte que ela é acadêmica, então, e por que ela é muito forte acadêmica? Porque na hora que você faz um match perfeito entre currículos e você faz essa parceria com uma província direto do Canadá, você está basicamente bebendo na fonte, né? Vamos dizer assim. Então, você consegue trazer uma essência de recursos para os alunos e para os professores de uma forma super qualificada. O segundo ponto é exatamente isso. Você vai ter uma chancela que não é só uma chancela, realmente é um selo e é um certificado que ele não só vai te dar a oportunidade para você mostrar isso para um ambiente de universidade, no qual você vai poder entrar com uma certa vantagem em applications em qualquer lugar do mundo, com certeza absoluta, inclusive com bolsa de estudo. Então, acho que esse é um ponto super importante também para quem gosta e quer, né, ter uma universidade fora. Mas mais do que isso, né, você também vai poder ter isso, né, no teu certificado profissional, vamos falar assim, né, no teu LinkedIn, né, mostrando que de fato você formou em uma escola canadense e também brasileira. A escola Fernando Gaivota sempre foi especial em algumas na sua parte didática, na sua parte de ensino, e continua com um sucesso danado. O aluno também é muito diferenciado em relação a... temos grandes escolas aqui, você tem grandes concorrentes, mas esse é realmente um grande diferencial que vocês têm, né? Porque a proficiência no inglês, desde pequeno, quantas executivas a gente vê no caminho brilhantes, mas que não foram em frente porque não tem o inglês, né? Tem que aprender depois de adulto, que é uma dificuldade danada, né? Então, aprendendo naturalmente é sempre muito legal, né? A mensagem que vocês passam para os pais é essa, né? Uma que eles acham que vem o resultado dentro de casa, isso, né? Mas é sempre isso, né? A importância do preparo numa pessoa que fale 2 idiomas fluentemente, para enfrentar os desafios do futuro, quando os pais já não estão mais por aqui até, né? Vai para a vida inteira. Como é que é essa relação? Como é que é a visão dos pais, já de algum tempo?
imagino que tem grande satisfação de ver a evolução dos seus filhos. Vocês percebem, conversam com eles, fazem seminários com eles? Como é que funciona nessa parte? Legal, acho que o exemplo do Alphaville, Fernando Gaivota, aqui é um dos exemplos que a gente usa, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Até antes mesmo de eu entrar como gestor, já era pai de aluno Maple Bear, de uma cidade aqui perto que é Valinhos. Eu já escutava falar da escola aqui, porque é muito mais do que só simplesmente uma metodologia, um formato de aprendizado. É aquilo que você vivencia e acredita e deposita nas pessoas que estão também ensinando no dia a dia. Então, é um nível de qualificação assim incrível, né? Então, a gente faz todo o processo de quality assurance, treinamento, e todo mundo sai daqui absolutamente impactado com o nível de comprometimento, brilho no olho e principalmente de entrega. Então, isso fala mais do que qualquer coisa, né? Diz muito mais do que a gente só simplesmente ficar explicando para um pai. Então, vamos olhar, vamos entender o resultado, né? E na hora que a gente olha tudo isso, né, e de fato quer transmitir da melhor forma possível, eu sempre brinco e falo, né, com todo mundo que melhor do que eu te dizer é você vivenciar, é você experimentar. Então, vamos conversar com um aluno do ensino médio, vamos entrar numa sala de aula de educação infantil, vamos entender, por exemplo, nos nossos open houses que a gente faz aqui, por exemplo, no Alphaville, no Fernando Gaivota, aquilo que acontece na prática, em projetos. Vocês convidam os pais e alunos para fazerem tudo isso? Não só a gente faz o open house, por exemplo, para entender o que está acontecendo no programa, mas a gente também convida pais, né, de fora para poder conhecer aquilo que acontece na escola. As portas estão abertas para qualquer pessoa interessada. Exatamente. Tem uma mentoria que, não sei como é que vocês chamam, que pode receber os pais e explicar para ele tudo isso que eu estou perguntando. Né? Exatamente. Eu estou perguntando para os nossos perguntas, e para mim mesmo, que eu tenho já netos, né, crescidos e tal, e é importante que a gente saiba. Mas existe essa preocupação de, sei lá, não sei se é sábado, domingo, segunda-feira, quando é que tem esse tipo de encontro com os pais? É sistêmico? É semanal? Como é que funciona? Cada escola tem a tua formatação, né? A gente tem um calendário que a gente disponibiliza de diversas orientações, né, como franqueador, e a escola ela escolhe os momentos corretos de fazer isso ao longo do ano, né? Então, aqui no Alphaville, você consegue se conectar com a escola, né, no website, depois a gente deixa todas as informações aqui, né? Pode falar o website, a gente põe na tela. Legal. E aí, com isso, a gente... Tá aí o website, ó, tá pronto. Pronto, tá aí. E aí, as pessoas que estão lá na escola orientam não só esses momentos, que são esses open house, né, mas também instantaneamente podem marcar no dia seguinte ou 2 dias depois essa visita guiada. E é legal trazer esse tema porque tem uma coisa que você perguntou sobre a comparação, né, porque tem muitas escolas, né, em relação aqui no Alphaville, de educação e tal. A Maple Bear tem um approach, né, em relação a olhar para o pai, olhar para o aluno e entender o perfil, a necessidade, entender aquilo que ele está buscando. Porque a gente realmente se compromete com a transformação dessa criança e a formação dela. É diferente do que simplesmente responsabilidade. Virar para você como pai e falar assim, ó, o preço é esse, a carga horária é essa, a escola é essa e está tudo bem. Não. Existe uma entrevista, existe todo um processo de fato, importantíssimo isso, entendimento mútuo, porque isso é um comprometimento. É diferente do que só simplesmente uma narrativa comercial. É isso aí. André, acho que uma entrevista contigo tinha que ter 3h30, nós temos só meia hora. Mas eu queria que você voltasse quando quiser aqui para fazer algumas conversas com a gente, né, em outros programas, porque é até um serviço de utilidade pública. Os moradores da região aqui saberem, e todo o Brasil, que está em todo o Brasil, qual é o sistema de ensino da Maple Bear. Meu amigo, obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Foi um grande prazer te conhecer pessoalmente. Eu já ouvia falar de você, fera do ensino brasileiro. E administrando uma escola de excelência para a felicidade dos pais e das crianças, dos futuros cidadãos brasileiros que vão enfrentar o planeta, seja ele como for no futuro. Exatamente, à disposição. Tá bom. Esse foi André Quintela, o CEO da Maple Bear, que deu um show de entrevista aqui no nosso Propaganda e Negócio. Eu espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.